4 passos para vocês destruírem os seus bloqueios e crenças limitantes. Vamos lá. Primeiro passo é a identificação. Anotem isso. Identificação. Você pode colocar isso também como conscientização. Por quê? Não há como mudar algo que você não confessa que tem ou que você não sabe que tem. Se você apenas trabalhar com achismos, você não vai mudar nada. Mas quando você tem certeza sobre algo que você deseja mudar, aí a história muda. Então, esse é o primeiro ponto. Identificação ou conscientização. Anotem aí. Segundo passo é o entendimento. Já eu vou destrinchar cada um desses passos para que tudo faça mais sentido. Aí então vocês vão ficar mais tranquilos sobre o que está sendo proposto. Boa noite, Del Carmen. Como é que você está? Que bom te ter aqui. Eugênia, muito boa noite. Eulália está aqui também. Tem um monte de alunos aqui presentes. Denis, como é que você está? Francesco, como é que você está, amigo? Espero que esteja tudo bem aí. Vamos lá, então. Conscientização, entendimento. O terceiro passo é a desconexão. E o quarto passo é a restauração. Se coloque num local agora tranquilo, em paz. Fale para sua família que você vai fazer agora uma prática. Então a gente vai dar início à nossa conversa. Vamos lá. A gente vai fazer um exercício de respiração agora. Por quê? Vou explicar para vocês. Um exercício de respiração, ele nos ajuda a ficarmos equilibrados no agora, no presente, nesse momento. E como que isso acontece? Ao longo dos dias, o que acontece com a gente? Nós somos bombardeados por uma série de informações, por uma série de conversas, que tudo se resume em informação. Essas informações, você pode julgar, não eu, se são benéficas para você, se são harmoniosas ou não são. É você quem vai julgar isso. Mas uma coisa é certa, televisão, rádio, internet, amigos, família, escola, academia, na rua, enfim. Nós somos bombardeados por uma série de informações que, em muitas vezes, elas são desarmoniosas. E como o seu subconsciente que capta todas essas informações não sabe o que é certo ou errado, o que é bom ou ruim, o que é saudável ou prejudicial, o que é verdadeiro ou falso, ele absorve todas essas informações para si. E quando algumas dessas informações é repetida várias vezes, acontece um processo na sua estrutura mental e psicológica que faz aquilo que eu chamo como automaticamente. Que nada mais é do que você fazer certas coisas de uma certa maneira que você nem percebe mais que está fazendo. Porque em algum momento você recebeu informações e essas informações de forma repetida acabaram trazendo para você uma verdade que você conscientemente não escolheu como sendo verdade. Mas por se tratar de algo repetidamente na sua estrutura psicológica, isso se torna, assim, um padrão a ser seguido. Daí está você com 30, 40, 50 anos ou mais, fazendo certas coisas, ou não conseguindo fazer certas coisas, porque as informações que você recebeu com repetição acabaram criando um certo padrão. E esse padrão, para o seu subconsciente, que não julga, mais uma vez dizendo o que é certo ou errado, bom ou ruim, saudável ou prejudicial, acaba pegando tudo isso e transformando em possibilidades. Então, a sua percepção, que nada mais é do que os seus sentidos, o que você vê,
o que você ouve, o que você sente, tudo aquilo que você percebe com os seus sentidos, acontecem para validar essa programação que você está vivendo, ou que você recebeu, esse presente que você recebeu, mas que você não pediu para receber. Mas de tanto repetir, acabou se tornando parte de quem você é. Então eu vou repetir aqui de novo. Alessandra, conscientização, entendimento, desconexão e restauração, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar como que funciona cada um desses passos. Vamos lá então. Sente-se de forma confortável e agora vamos à prática. Essa prática ela vai fazer com que o seu sistema nervoso simpático fique mais passivo e o seu sistema parasimpático vai aumentar, fazendo com que o relaxamento do corpo fique mais ativo em você. Você vai ficar com a sua mente um pouco mais calma e você vai notar que você vai ficar mais receptivo a partir de agora sobre tudo isso que vai ser compartilhado. Tá bom? Durante essa prática rápida, eu vou solicitar que você fale em voz alta algumas perguntas que eu vou instruir você sobre como está fazendo. E durante essas perguntas, não fique preocupado com as respostas. É possível que as respostas venham no decorrer deste encontro. É possível que venha durante a noite enquanto você está dormindo ou no decorrer dos dias. O mais importante é que você relaxe, respire, ouça a minha voz, se concentre na sua respiração e na minha voz e repita essas perguntas, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer uma respiração de 7 segundos. Em 3, 2, 1. Inspire profundamente pelo nariz. Segure. E solte o ar lentamente pela boca. Isso, segure. E agora inspire novamente. Segure. Com o pulmão cheio. 3, 2, 1. Expire todo o ar. Faça um som de alívio quando você soltar o ar e segure. 3, 2, 1. Inspire. E segure. Isso, agora solte todo o ar com som de alívio. Isso, perfeito. Agora, na minha contagem, você vai inspirar em 3, 2, 1. Inspire todo o ar e mantenha o seu pulmão cheio de ar até que eu peça para você esvaziar os seus pulmões. Eu quero que você contraia toda a musculatura do seu corpo. Vai, contrai, contrai. Desde a sua cabeça até a ponta do seu pé. Vai. Contrai tudo. 3, 2, 1. Solte todo o ar ao som de alívio. Isso, muito bem. E agora feche os olhos por um momento. Voltando a respirar tranquilamente, do seu jeito. Isso. Muito bem. Agora eu quero que você repita comigo essas perguntas. Repita em voz alta, por gentileza. O que estou me recusando a reconhecer que, se eu reconhecesse, liberaria a resistência e me permitiria criar a vida que desejo?
Repita novamente. O que estou me recusando a reconhecer? Que, se eu reconhecesse, liberaria a resistência e me permitiria criar a vida que desejo? Respire profundamente, com os olhos fechados, e solte toda a resistência. Isso, ativando. Muito bem. Repita comigo novamente. Que crenças limitantes ou julgamentos estou mantendo sobre mim que estão bloqueando a minha capacidade de manifestar a vida que quero? Respire profundamente e solte toda a resistência. Não se preocupe agora com as respostas. Simplesmente faça essas perguntas e solte. E repita novamente comigo. Que crenças limitantes ou julgamentos estou mantendo sobre mim mesmo que estão bloqueando a minha capacidade de manifestar a vida que quero? Respire profundamente e solte todo o ar. E repita comigo. Quais padrões ou comportamentos repetitivos? Quais padrões ou comportamentos repetitivos estou escolhendo que estão me impedindo de avançar e criar uma vida diferente? Respire profundamente e solte. Isso, solte toda a resistência. Vamos lá, repita comigo. Onde estou comprando as limitações dos outros como verdade para mim? E como isso está afetando minhas escolhas e possibilidades? Respire profundamente e solte todo o ar. Muito bem. Última pergunta. O que estou disposto a liberar e desapegar que abriria espaço para novas oportunidades e possibilidades na minha vida? Respire profundamente e solte todo o ar, liberando toda a tensão, toda a resistência. Isso. E repita comigo. O que estou disposto a liberar e desapegar que abriria espaço para novas oportunidades e possibilidades na minha vida? Muito bem. Respire profundamente e solte. Isso, liberando toda a resistência. E na minha contagem, você vai abrir os olhos, estando mais disposto, disposta, receptivo, propenso, aberto ao aprendizado que será compartilhado hoje. Gratidão. 3, 2, 1. Abra os olhos. Muito bem. É possível que vocês tenham sentido um relaxamento muito forte. Isso que eu não botei nem música aqui, não me aprofundei muito. Mas por que essas perguntas? Essas perguntas elas servem para criar a consciência sobre as respostas que vocês estão
precisando ou solicitando para então entrar no primeiro ponto desses 4 passos, que é a identificação ou conscientização sobre o que está acontecendo na sua estrutura psicológica, na sua programação mental, no seu subconsciente, que está impedindo a sua vida de tomar um novo rumo. Essas perguntas são de barras de Axis e elas são poderosas. Em outro momento posso falar um pouquinho mais a respeito, mas eu posso dizer para você que uma vez que você toma posse dessas perguntas, livrando-se da ansiedade em relação às respostas, elas virão no momento certo, de acordo com o que você está preparado neste momento para receber. Ficou claro? Eu sei que tá uma minhoca aí na cabeça de vocês, uma pulga atrás da orelha a respeito dessas perguntas, né? Fiquem em paz quanto a isso. O importante é que vocês façam e então sigam. Quantos aqui se sentiram mais relaxados após este exercício de respiração e de perguntas? Coloquem aqui para mim. Tá, então o primeiro ponto que eu tinha falado para vocês, e eu espero que vocês tenham anotado logo no início, é a conscientização. Eu já falei que não há como mudar algo que você não confessa que tem. Da mesma forma, não tem como eu chegar em um determinado local que eu quero chegar se eu não sei onde que eu quero chegar. É importantíssimo que tenha essa primeira intenção. Olha só, eu estou tentando um monte de coisa. Faz tempo que eu estou tentando fazer essas coisas aqui, mas parece que algo me bloqueia, algo me impede. Quando finalmente eu quero fazer tais coisas, e eu sei que eu vou conseguir, racionalmente eu sei que eu vou conseguir, aparece algo do nada e me impede. Isso é conscientização. Isso é você estar consciente sobre o que está acontecendo. Uma vez que você está consciente sobre todos esses pontos, que você está tentando mudar e não vai, não consegue, alguma coisa bloqueia, é porque ali tem algum ponto a ser tratado. Então, esse primeiro passo é importantíssimo. Conscientização. Tá? Agora vamos para o segundo passo, que daí as coisas vão começar a fazer mais sentido. Essas perguntas que nós fizemos agora há pouco, elas são para criar a consciência. Muitas vezes nós, de forma consciente, não conseguimos chegar até as respostas que essas perguntas vão nos fornecer. Por isso você fez essas perguntas. E as respostas podem, quem sabe agora mesmo elas podem estar chegando. Quando as respostas vierem, aí você anota as respostas. Segundo ponto, entendimento. O que é o entendimento, Misa? O entendimento é você... Eu gosto de usar um exemplo sempre, que é o seguinte, ó. Eu calço 42. Eu tenho um pé relativamente generoso. Se o Renan... Como é que você tá, Renan? Muito boa noite. Se o Renan vier até Florianópolis, me dá um presente, um chinelo. Eu sempre uso esse exemplo. Ele me dá um chinelo número 40. Eu posso aceitar esse presente do Renan. Simplesmente aceitar esse presente e usá-lo da forma como eu conseguir. Eu vou ficar com um bom espaço do meu garrão de fora do chinelo. Mas eu estou usando ele mesmo que esse chinelo não me sirva. O entendimento é você compreender que muitas das crenças, bloqueios, travas, condicionamentos, paradigmas, hábitos que temos, não veio de nós não nascemos com essas coisas. Então, como que nós temos isso? Bem, nós recebemos de alguém. Isso são os presentes que a vida nos dá, que as pessoas nos dão. Só que cabe a você aceitar tais presentes ou não. O entendimento é isso. É você compreender que eu não nasci com esse bloqueio, com essa crença limitante. Me dê um exemplo aqui de crença limitante. Vai lá, vamos falar aqui sobre crença limitante em relação a dinheiro. Em relação à autoconfiança. Em relação a vendas. Até tem uma história bem interessante que aconteceu comigo. Eu vou contar aqui para vocês. Eu acho que eu nunca contei essa história fora dos meus grupos de mentoria.
Quando eu era criança, quando eu tinha aproximadamente 10 a 12 anos, se eu não estou muito enganado, nessa faixa mais ou menos aqui. Oi, Dulce, muito boa noite. Como é que você tá, Dulce? Que saudade de ti, mulher. Manda notícia, tá? A Dulce é uma aluna querida. Dulce, manda uma mensagem para mim, tá? Quero trocar uma ideia contigo. Onde que eu estava mesmo? Estava falando a respeito do entendimento, não é? Tá, vamos lá. O entendimento é você compreender que as crenças que você recebeu não fazem parte de você. Quer dizer, elas fazem parte de você, mas não nasceram com você. Esse blazer que eu estou vestindo aqui, eu tenho ele já faz algum tempo. Eu gosto muito desse blazer. Mas ele não diz quem eu sou. Eu simplesmente estou vestindo esse blazer. Esse óculos, eu não nasci com esses óculos. Mas ele faz parte hoje, vai lá, das minhas vestimentas, de como eu me visto, da minha aparência. Mas vocês concordam comigo que não sou eu? Esse anel aqui não sou eu. Os óculos não sou eu. Esse blazer não sou eu. Eu sou uma consciência criadora. Preste muita atenção nisso, tá? Essa parte do entendimento é importantíssimo para que você compreenda o processo todo. Nós somos uma consciência. Eu não sou esse corpo, você não é esse corpo bonito aí que você está vendo aí de frente ao espelho. Você não é a sua mente também. Logo, você não precisa se identificar com as suas crenças, paradigmas, bloqueios, travas, hábitos que estão na sua mente. Você também não é o seu corpo. Você não precisa se identificar com o como você está nesse momento. Alguns meses atrás eu estava muito magro. Se vocês acham que agora a minha aparência está um tanto magra, há um tempo atrás eu estava muito magro. Eu emagreci 20 quilos. Eu estava trabalhando pra caramba, estava fazendo algumas atividades, estava fazendo algumas coisas em mim mesmo, de limpeza, estava fazendo uma mudança na minha alimentação. E com isso, tudo aquilo que estava de ruim no meu corpo estava sendo jogado embora. Foi um processo de limpeza que eu fiz no último ano e que me fez emagrecer muito. Eu parei também com exercícios físicos, musculação. Só que em momento algum eu estava identificado com este corpo. Porque eu sei que não sou quem eu sou. Esse corpo não é quem eu sou. Eu sei que em primeira instância isso é um tanto confuso de entender ou de aceitar. Aquela ideia de que o nosso corpo está separado da mente e a mente está separado da consciência. Vocês já notaram que desde quando vocês eram criança, sempre existiu como se fosse um observador que fazia com que você cuidasse ou não do seu corpo, ou que observasse como que você estava cuidando ou não do seu corpo, que estava observando como que você pensava em certas coisas ou não pensava, sobre a sua capacidade ou não capacidade. Vocês já notaram isso? Isso desde criança. Essa consciência nunca mudou. Ela só se expandiu. Quando entendemos que a nossa consciência está separada do corpo e da mente, aí nós conseguimos identificar uma das coisas mais importantes que vocês poderiam ter acesso hoje, que é a verdade de que quando você fala, eu agora vou pensar, é a consciência, é o eu sou dizendo para a mente como deve pensar. E quando você diz, eu vou ao mercado, é a consciência dizendo para o corpo, eu vou para o mercado, ou corpo, vai para o mercado. A consciência, em vários momentos, ela está dizendo sobre como agir e como pensar. Mas quando não existe essa identificação sobre a verdade que você não é o seu corpo e nem a sua mente,
Você sabe o que acontece? É a mente que diz como você vai agir com o seu corpo, o que você vai comer ou não comer, os exercícios que você vai fazer ou não vai fazer, o que você vai acreditar ou não vai acreditar. Enquanto a consciência não expande, é a mente que toma conta de quem você é. E quando a mente toma conta de quem você é aqui que mora um perigo. Porque nesse ponto você está sujeito a vícios, você está sujeito a condicionamentos, você está sujeito a crenças limitantes que outras pessoas te colocam. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Hoje à tarde eu estava concentrado em umas tarefas aqui mesmo. Então chegou meu filho mais velho querendo me mostrar algo no celular. Ele falou, pai, eu tenho que te mostrar um negócio aqui. E eu estava concentradaço nas minhas coisas. E eu disse para ele, Mateus, isso que tu vai me mostrar vai me ajudar dentro do que eu estou fazendo agora ou vai me atrapalhar? Vai tirar minha concentração? Só me responde isso. Ele falou, não vai te ajudar, vai tirar a tua concentração. E ele já foi saindo, porque ele já me conhece. Daí eu falei, tá, então em outro momento eu vejo, tudo bem? Daí ele pegou e saiu, beleza, tudo bem. Se a minha consciência não fosse expandida e eu deixasse simplesmente a mente ficar trabalhando ou querendo agradar os outros porque nós fomos condicionados a agradar as pessoas acima de qualquer coisa, eu diria para ele, me mostra aí, e eu iria perder a concentração naquilo que eu estava fazendo. Assim é em qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Esses dias, me chamem de chato, se vocês quiserem. Se for esse o caso, é o que sou. Uma pessoa chata. Mas eu sei o que eu quero. Esses dias eu fui cortar meu cabelo numa outra barbearia, diferente da que eu estava. Eu estava cortando já fazia 3 anos o cabelo no mesmo lugar. Mas eu parei de ir nesse lugar porque quando eu ia lá, os barbeiros só ficavam falando bobagem, falando besteira. E eu sou muito chato com essas coisas. Se você quiser perder a amizade comigo ou perder a minha atenção, é você começar a falar besteira ou ficar falando mal de outras pessoas para mim. Eu vou virar minhas costas e não vou dar mais atenção para você. E esses barbeiros faziam exatamente isso. E eles paravam de cortar meu cabelo para ficar na minha frente falando comigo. E um certo dia eu disse para um deles o seguinte, ó. Um deles que cortou meu cabelo muito bem e me fez ganhar tempo. Eu dei uma gorjeta para ele. O corte já tem um valor interessante, mas eu dei mais uma gorjeta para ele. Eu disse o seguinte, ó. Eu tô te dando essa gorjeta porque tu me fez ganhar tempo. Se tu me fizesse perder tempo, além de não ganhar esse bônus a mais aqui, correria o risco de eu não vir mais aqui. Isso vai mudar a vida deles? Não. A minha, sim. Como não foi o que aconteceu depois, eu acabei buscando um novo barbeiro. Quando eu fui nessa nova barbearia, tinha um monitor. Eu tenho aqui o meu Mac, tenho aqui um monitor aqui na minha frente também. Que às vezes eu uso ele aqui para os meus bullet points, para o meu roteiro sobre aquilo que eu vou falar. Hoje ele está desligado. Mas eu estava aqui com um monitor aqui, ó, no meu lado aqui, ó, lá na barbearia, na minha frente aqui. E rodando notícia de não sei quem. Eu não vou falar sobre essas coisas, pessoal, tá? Mas notícia ruim, pra caramba, sabe? Sangrento, coisa ruim mesmo. E tava só eu na barbearia. Eu disse pra ele, amigo, não me entenda errado, mas tudo bem de tudo desligar só esse monitor, tem um botãozinho aqui, só desliga o monitor aqui, porque eu não quero ficar vendo isso aqui. Tudo certo? Ele, cara, tudo bem. Ele foi lá, desligou e a gente começou a conversar e tivemos uma conversa maravilhosa. Se fosse em outro tempo, o que iria acontecer? Eu iria deixar aquela coisa na minha frente ali. E como, conforme diz aquele ditado, os incomodados que se retirem, se não acontecesse aquilo da forma como eu queria, eu simplesmente não iria mais naquele local. Agora, a chance de eu voltar novamente nesse novo barbeiro é muito grande. Uma, porque a conversa dele é boa, e outra, porque ele não está poluindo. Ele já entendeu que eu não vou... que poluir a minha mente ou de outras pessoas ali não é legal. Ele compreendeu isso. E eu fui explicando para ele esse processo todo que eu estou explicando hoje aqui para vocês. Se fosse há um tempo atrás,
isso não iria acontecer. Eu simplesmente aceitaria as condições como elas são. Hoje eu me nego a conversar sobre coisas que eu não quero, e eu incluo a minha família nisso, os meus filhos, as pessoas que fazem parte da minha vida. Se eles estão ali com uma conversa zoada, estranha, eu já digo, gente, eu não quero conversar sobre isso. Se vocês quiserem continuar conversando, tudo bem, eu vou me retirar. Tá? Mas eu estou avisando que eu não quero falar sobre isso. Que é sobre coisas ruins, pessoal. Então, olha só. O entendimento é você compreender que você não é o seu corpo e não é a sua mente. A consciência criadora que faz parte do todo, que está em conexão com o todo, com Deus, se você preferir, ela deve informar a mente e o corpo sobre como agir e como pensar, ou sobre as informações que farão parte da sua vida. Isso é o entendimento. Se você compreender isso, você vai entender a verdade também de que, se você recebe um presente, dentro disso são o quê? Bloqueios, crenças limitantes, né? Dentro desse ponto, travas, paradigmas limitantes, condicionamentos no geral. Da mesma forma que você recebeu isso, você pode também se desfazer disso. E é aqui que entra o terceiro passo, que é a desconexão. Nós falamos sobre conscientização. Eu abri aqui um espaço maior para falar sobre o entendimento. Agora eu quero falar sobre a desconexão. Antes disso, eu quero dar um exemplo para vocês aqui a respeito, que entra dentro da parte da conscientização e entendimento, para então vocês entenderem a desconexão. Quando eu tinha aproximadamente 10 a 12 anos, eu comecei a falar sobre isso antes e não concluí, né? Eu recebi uma oportunidade para fazer um curso de CorelDRAW. CorelDRAW, para quem não sabe, é um aplicativo, não, um programa de desenhos gráficos, de edição, criação de imagens, que você vai lá e usa o programa para fazer essas coisas. E há 20 anos eu fiz esse curso. Só que eu fiz esse curso por um mês apenas. Eu nem cheguei a concluir o segundo mês. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Na escola eu recebi um cartãozinho dizendo que eu tinha um acesso diferenciado para um curso, que eu tinha ganhado não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí era para a gente enviar para nossos pais junto com uma carta. E nessa carta estava escrito lá os benefícios que eu tinha recebido, mas não falaram nada a respeito de um investimento. Se meu pai ficasse sabendo, obviamente ele não iria comprar, porque na época ele não tinha condições para isso. Enfim, marcamos então um encontro para que aqueles professores, né, aqueles instrutores ou vendedores daquela escola de informática fossem até a casa do meu pai. E lá reuniu meu pai, minha mãe e eu. Na época não existia a minha irmã ainda, não tinha nascido ainda. E eles começaram a fazer a cabeça do meu pai para comprar aquele curso, enfim. E o meu pai ali tentando se esquivar, porque ele não tinha condições naquele momento. E eu entendia naquele momento. Eu era criança, mas eu entendia, putz, não tem como. E tá tudo certo. Só que eles persuadiram tanto meu pai, fizeram uma espécie de chantagem emocional na minha frente, na frente da minha mãe, que colocaram meu pai na parede e ele não teve outra solução que não fosse dizer algo mais ou menos assim, ó, eu não tenho esse dinheiro, mas o que a gente pode fazer para que o Misa faça o curso? E eles perguntaram, quanto que você tem aí? Meu pai só tinha R$50. E eles pegaram, fizeram um esquema lá e tal, disseram, então vamos ver o seguinte, vamos dividir em parcelas de R$50 esse curso, tudo bem? Daí você entra com esses 50 agora, do mês que vem você dá mais 50 e mais 50, e quando você conseguir dar mais, você dá mais. E foi isso que aconteceu. Meu pai pegou os últimos reais que ele tinha na carteira dele para comprar um curso de CorelDRAW para mim, que ele não poderia naquele momento comprar. Só que naquele momento eu observei que meu pai não queria fazer aquilo, porque ele sabia que a gente iria precisar daquele dinheiro. Naquele momento originou-se uma crença muito forte, e eu vi que aqueles vendedores, eles estavam querendo persuadir, querendo o dinheiro do meu pai a todo custo. Claro, dentro dos meios da razão, obviamente. Como eu falei, aquilo durou um mês. No próximo mês, a gente não conseguiu mais pagar. Por causa de R$50, criou-se em mim um bloqueio em relação a vendas, onde tinha uma crença central em relação a isso. E a crença era mais ou menos assim:
os vendedores só ganham, fazem mal, porque tiram o último dinheiro que os compradores têm e os compradores se dão mal na fita. Nós sabemos hoje que isso não é uma verdade, não é mesmo? Eu racionalmente sei que isso não é uma verdade. Entretanto, aquele Misael de aproximadamente 10 anos não sabia disso. E aquela crença, os vendedores só se dão bem e os compradores só se dão mal, perdurou por mais de 20 anos. E toda vez que eu me colocava numa posição para vender os meus produtos e serviços, até o momento em que eu estava trabalhando como... E olha que interessante, para você ver como que essa crença ela ficou muito arraigada emocionalmente em mim. Porque eu dei um jeito, depois já de adulto, com aproximadamente 19 anos, eu já tinha instituído família, já estava com filho, já estava morando só, né, com a minha família, em outra cidade. Eu dei um jeito de conseguir fazer o curso de CorelDRAW, de concluir um curso. Só que para mim concluir esse curso de CorelDRAW, eu tive que trabalhar como professor de informática. Primeiro, como professor estagiário, fazendo carro de som durante o dia, à noite trabalhando como ajudante de professor de informática, e em troca eu ganhei 2 cursos. Um de CorelDRAW avançado, CorelDRAW profissional, eu aprendi também sobre Photoshop, e também de informática. Posteriormente, eu acabei me tornando um professor de informática. De forma inconsciente, eu acabei fazendo esse curso, depois de muitos anos, gente, depois que eu fui me tornar treinador comportamental, que eu fui entender como que eu cheguei nisso. Para honrar o meu pai, de certa forma, porque ele gastou o único dinheiro que ele podia para me dar um curso e depois a gente não conseguiu pagar. Eu sei que nele ficou entranhado algo na época de não conseguir fazer, sabe? De não conseguir concluir ou honrar com aquele compromisso. E como eu era uma criança muito sensitiva, eu guardei aquilo para mim. Até o momento em que eu consegui, de fato, passar a ganhar dinheiro, ou fazer dinheiro, entenda como você entender, e fazer o curso conforme eu conseguia. Nesse tempo, eu troquei tempo por curso, mas eu consegui. Só que aquela crença continuou, porque eu não conversei com aquela criança de aproximadamente 10 anos, com aquele Misael de aproximadamente 10 anos. Eu estou me fazendo entender? Embora eu já estivesse trabalhando e caminhando com os meus próprios pés em relação a sustentar minha família e trazer o suprimento para dentro de casa, aquela crença continuou. E toda vez que eu me colocava numa posição de vender o meu peixe, entre aspas, vinha um bloqueio. Eu gosto de chamar esse bloqueio de... Por quê? É uma incongruência interna. Você vai entender o que é esse... É só você pensar o seguinte: como identificar bloqueios ou crenças limitantes? Pensa em algo agora. Feche os olhos por um momento, tá? Feche os olhos por um momento agora aí. Amigos, eu estou dando um curso para vocês hoje de 4 passos aqui. Vale colocar o seguinte, ó, que esse material que hoje vocês estão tendo acesso faz parte de um programa pago. Esse ano, conforme eu tenho falado desde o começo do ano, eu não estou retendo informações. Eu estou compartilhando o meu melhor, tanto através dos meus vídeos, como através desses encontros ao vivo aqui. A única diferença entre esses encontros ao vivo, os meus vídeos, e os meus programas pagos é a experiência. Os meus programas pagos, meus alunos têm uma experiência mais vívida comigo, mais personalizada. É a única diferença. O entendimento é o mesmo, tá? A compreensão da forma como você receber isso é a mesma coisa, tá bom? Eu estou entregando para vocês aqui um conteúdo de programa pago. Deem valor a isso, tá? Então vamos lá. Feche os olhos e respira profundamente. E solte o ar. Inspira. Segure o ar. E fica com o pulmão cheio. Prestando atenção na minha pergunta. Eu quero que você pense agora em coisas que há muito tempo você está tentando fazer e não consegue. Pensa nisso agora. Vai lá.
E eu quero que você comece a pensar nisso até que você não consiga mais ficar sem respirar. Não force demais, tá bom? Vá até um ponto em que você se sinta levemente desconfortável. Pense aí sobre esses pontos que há muito tempo você está tentando e não vai. Dá o... E você não vai para frente. Você quer fazer tais coisas e não vai para frente. Você quer fazer algo e vem um bloqueio que te impede de fazer tal coisa. Vem um desânimo, vem uma crença ou uma desmotivação que não te deixa dar seguimento. 3, 2, 1. Volte a respirar de novo, mesmo que você esteja até agora. Por que eu fiz isso? Para gerar uma pressão em você. Quando eu fiz essa pergunta para você e você ficou, presta atenção em mim, ó, e você ficou sem respirar por alguns segundos, você está colocando pressão em você mesmo para que venha tal crença ou tal informação inconsciente que está trabalhando na sua vida. Uma vez que você traz à consciência essa verdade sobre o que está acontecendo, gerando essa pressão em você, você consegue identificar onde que estão aqueles bloqueios que você tem tentado fazer, mas não vai para frente. Ou logo vem uma crença muito forte, um pensamento muito forte, um desânimo, um sentimento que te desmotiva e você não vai. Ali tem um bloqueio. E eu aposto que muitos agora estão dizendo, uau, é isso. Agora eu sei como identificar um bloqueio limitante. Um bloqueio, uma crença limitante. É só você se fazer perguntas. Voltando de novo para a desconexão. Uma vez que você entende onde que está o seu bloqueio, você consegue trabalhar agora de forma racional em cima disso através da linguística. Nós somos animais linguísticos. Nós fomos programados, nós podemos ser desprogramados e podemos ser também reprogramados através também da linguística. São 3 formas que nós somos condicionados. Através do modo verbal, que é a linguística propriamente dita, o modo de exemplos, que são os exemplos, os modelos que você tem na sua vida, seus pais, professores, padres, pastores, políticos, programas de televisão, e segue uma lista de P's que, pesam na sua vida, para não falar outra coisa. E não que você vai ter essas pessoas que eu acabei de falar como seus inimigos. De forma alguma. Eles te ensinaram muitas coisas boas também. A nossa jogada aqui é outra coisa, não é culpar pessoas, não é vir com vitimismo. Mas é identificar. Se eu estou agindo dessa forma, se eu estou querendo fazer certas coisas, e toda vez que eu tento fazer, ou simplesmente penso em fazer certa coisa, e venho um pensamento ruim, uma desmotivação, é porque tem alguma coisa aqui. Tá, mas olha só, eu não nasci com isso. Quando você traz isso à sua consciência, que você pode se dissociar dessas crenças, desses paradigmas, desses condicionamentos, e você diz para si mesmo, eu não nasci com isso. Logo, eu não preciso continuar com isso. Aí é muito simples. Da mesma forma que eu recebi, eu posso me desconectar. E então vem a parte da desconexão, que é simplesmente você colocar os pingos nos is. Esse bloqueio de vendas não é meu. Isso foi originado naquele momento, quando eu era criança, quando eu tinha aproximadamente 10 anos. Corpo, cérebro, mente. De agora em diante, nós só vamos deixar com que entre na nossa estrutura mental subconsciente ideias de prosperidade, que vendas é uma ferramenta sensacional e que para mim vender, ninguém precisa perder, eu posso ganhar da mesma forma que o comprador também vai ganhar. Então, mente, corpo e cérebro, de agora em diante, nós só vamos deixar com que entre na nossa estrutura mental e subconsciente
ideias de prosperidade, amor, compreensão, entendimento, harmonia, riqueza e contribuição. Afinal, vender é algo bom. Porque no momento que eu estou, olha só, eu estou trabalhando aqui na desconexão, tá? Só para vocês entenderem. É a conversa que eu tenho, costumeiramente eu tenho comigo essa mesma conversa. Só claro, com outros pontos, porque isso eu já tratei. Mas eu estou usando aqui como um exemplo. É uma conversa que você vai ter com você mesmo. Então, de agora em diante, só vou deixar com que entre isso, isso e aquilo. Porque vendas é bom. No momento que eu estou vendendo algo, por exemplo, meu livro. No momento que eu estou vendendo o meu livro, eu estou vendendo um conhecimento que eu adquiri durante muitos anos. É o meu tempo investido em cima de autoconhecimento. É o meu dinheiro e tempo que eu investi em cima desse autoconhecimento. Foi o meu tempo e dinheiro que eu investi para transformar em uma obra. É o meu tempo e dinheiro que eu investi para mandar imprimir. É o meu tempo e dinheiro que eu usei para que isso se tornasse verdade. Quando o comprador quiser vir comprar o meu livro, ele vai estar usando o dinheiro como uma moeda de troca. É uma energia de troca. Eu dou o meu conhecimento através de um produto físico ou não, e a pessoa recebe o meu conhecimento e em troca me dá o dinheiro. Olha que bonito isso. Antigamente não existia dinheiro. Antigamente a única coisa que existia era o quê? A palavra. Ou era um câmbio, né, que as pessoas faziam antigamente. Eu te dou aqui, ó, te dou aqui uma cambuca de mel e você me dá uma cambuca de chá. Não é? Ou eu te dou aqui uma ovelha em troca da sua cabra. Fechou, fulano? Fechou. É isso daí. Na época, quando não existia dinheiro, era dessa forma. Agora, pense que as coisas mudaram, o dinheiro se tornou importante, até mesmo para a gente ter conhecimento sobre quanto que a gente tem, quanto que a gente pode gastar, o quanto mais a gente pode fazer. O dinheiro não é um final, o dinheiro é um meio. Se vocês compreenderem isso, muita coisa sobre a consciência do dinheiro, muita coisa vai fazer sentido na vida de vocês. Aí vocês vão entender por que as coisas não vão para frente. Quando você coloca o dinheiro como o final e não como uma moeda de troca ou uma energia de troca, você fica peleando em cima do dinheiro. Tá fazendo sentido isso? Qual o método mais eficaz para reprogramação, meditação ou repetição? Eu diria a meditação com repetição. Renan. O método mais eficaz para reprogramar sua mente, Renan, é você silenciar sua mente crítica e aumentar o quê? A força do subconsciente. E isso através do quê? De respiração, meditação. Eu tenho um programa que trata isso também, inclusive enquanto você dorme. Mas o segredo está, presta atenção nisso, o segredo está em você baixar a sua frequência cerebral, ficar relaxado e então fazer o processo que precisa ser feito. Então, voltando à desconexão, é uma conversa que você vai ter com você mesmo. Uma conversa racional. Isso é importante, isso não é. Cérebro, isso é importante, isso não é. Porque o trabalho do seu cérebro, para que você compreenda, é fazer com que você gaste menos energia possível para sobreviver. O trabalho do seu subconsciente é te garantir uma vida longa. Toda vez que eu tentava vender os meus produtos, há alguns anos atrás, eu vendia cartões de visita, fazia sites, vendia flyers, folders, vendia uma série de produtos gráficos. Era um desafio enorme para mim conseguir vender. Porque em mim ainda morava aquela crença inconsciente de que, quando eu estou vendendo, eu estou prejudicando o comprador. E como eu jamais quis prejudicar ninguém, quem já me acompanha há muito tempo sabe do que eu estou falando. Muitas vezes eu preferi ser prejudicado do que prejudicar aquela criança que ainda morava dentro de mim, e ainda mora. É como se ela dissesse lá no subconsciente, ó, vender é ruim. Quando eu me colocava numa posição de vender, vinha aquela voz, que não é uma voz, na verdade, é uma informação. Que me fazia parar, me desmotivava e não deixava com que eu desse seguimento à venda.
aí eu travava, eu dava um monte de desconto. Muitas vezes eu trabalhei de graça para alguns clientes chatos para caramba. Fazia uma arte, não gostava, fazia outra arte, não gostava, fazia umas 5 artes, levava uma semana para fazer as artes para tratar o cliente. No final, ele ficava com as artes, com o modelo, porque a parte mais difícil para quem é designer gráfico, sabe o que eu estou falando? É você desenvolver uma arte do nada. Hoje nós temos inteligência artificial, faz isso só em segundos. Mas há 8, 10 anos não era assim. Tinha que tirar daqui, da criatividade mesmo. Pegava as informações do cliente, as poucas informações que eles davam, e então a gente criava algo em cima disso. Para então o cliente vier dizer ó, eu vou deixar mais para frente. Daqui a pouco tu via lá no Facebook, na página do Facebook do cliente, que ele usou a mesma arte que eu havia dado e ele conseguiu com uma pessoa mais barata para executar tal trabalho. Muitas vezes eu me sabotei. Depois que eu comecei a compreender isso, eu pedi o dinheiro adiantado. 50% agora, 50% depois no término. E você tem direito a 2 ajustes. Aí eu comecei a trabalhar em cima disso. É o seguinte, vai me fornecer agora todas as informações que você quer colocar dentro desse cartão de visita ou dentro desse flyer, dentro desse site aqui. Me fale o que você quer colocar aqui. Daí ele falava, beleza, agora eu vou construir algo em cima disso e daí você tem direito a uma modificação. Tudo bem? Beleza, então. Dá 50% adiantado. Depois que eu comecei a trabalhar dessa forma, aí as coisas começaram a mudar. Eu comecei a valorizar a mim mesmo. Só que aquele bloqueio de vendas ainda não tinha sido tratado completamente. Uma coisa é você se desconectar de tal ponto. Outra coisa é você criar uma nova programação. E é aqui que entra o quarto passo, que é a restauração. Por que restauração? Ora, você não nasceu com bloqueios inconscientes, com esses bloqueios limitantes, com essas crenças limitantes. Eu não nasci com uma crença de que vender é ruim. Como é que eu teria nascido com isso? Eu recebi isso de alguém. Oi, Pedro, que bom te ter aqui. Me segue há 2 anos. Sensacional. Oi, Noêmia, você me acompanha há um tempo já também, né? Você não colocou aqui, mas eu estou ligado no seu nome e na sua fotinha aqui. Mas quando você dorme, ou dormir, seu subconsciente, ele não se bloqueia para autoproteção? Bem, é aqui que entra um ponto em que alguns psicoterapeutas, para quem não sabe, eu sou psicoterapeuta, eu estou como psicoterapeuta também. É aqui onde vários psicoterapeutas, psicólogos, reprogramadores mentais acabam, em alguns momentos, não entrando na mesma ideia. Alguns falam que quando nós dormimos, nosso subconsciente ele não trabalha. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês assistem filme de terror, aquelas coisas que ninguém deveria assistir, mas vão lá, vocês assistem, né? Alguns de vocês. Ou um filme de comédia que seja. Vocês vão dormir pensando naquilo. Quem aqui já discutiu com o seu companheiro ou companheira? E foi dormir e não tratou tal ponto? Foram dormir brigados. Vocês não ficaram a noite inteira brigando com seu companheiro ou companheira? Você levou para o seu sono aquela informação. O seu subconsciente ficou trabalhando a noite inteira em cima daquela informação. Então, pela manhã você acorda brigado. Se você não trata isso pela manhã, você vai passar o dia inteiro também brigado. À noite, você não tratou, vai de novo dormir e você fica com aquilo. Repetição. Vai chegar um ponto em que aquela briga vai se tornar tão subconsciente, se ela não for tratada, e você vai começar a desprezar ainda mais o seu companheiro ou companheira. O que acontece com aquelas pessoas que assistem filmes de terror? Vai lá, assiste um dia, vai dormir e fica com medo. Os sentidos dessas pessoas ficam tão aflorados que ouvem até o barulho da grama crescer. De tão assustado que eles ficam. Daí fica a noite inteira aquela ideia do filme de terror, trabalhando a noite inteira o subconsciente em cima daquela ideia. Como ele não sabe o que é certo ou errado, aquilo vai para o subconsciente. Daí você fica com medo. Caso contrário, não aconteceria o medo, não é? No outro dia você assiste de novo. Você vai na cozinha, de madrugada tomar água, você fica se espiando, mesmo sabendo que não tem nada ali, mas você fica se espiando, por quê? Aquele filme condicionou a sua mente a acreditar em tais coisas. E se você continuar com essa repetição em cima desses pontos,
aquilo vai se tornar cada vez mais verdade. Eu vou um pouco mais além. A galera que tem ansiedade, né? Nós estamos vivendo hoje numa era de muita ansiedade, não é mesmo? Eu vou dar o tratamento para vocês agora, que estão sofrendo disso. Claro que é um processo, pouco a pouco. Sabe qual que é o tratamento? Parem de ficar nesse buraco negro antes de dormir. O celular, as redes sociais, vendo a vida dos outros, vendo vídeos que estão gerando dopamina em cima de dopamina. Você assiste ali um vídeo que hoje está muito em alta, né? Os Reels, o que mais? Os Shorts também no YouTube. Está muito em alta hoje os vídeos curtos. Sabem por quê? Porque eles prendem a sua atenção, te entregam um conteúdo, a dopamina vem e você fica saciado. Daí você vai para outro vídeo. Ah, esse aqui não prendeu a minha atenção, vamos para outro. Ah, esse aqui prendeu. Você assiste. Uau, dopamina. Uau, vou para outro. Então você diz, vou assistir mais 2 e vou dormir. Os 2 vídeos viraram 1 hora. Não é mesmo? Isso já aconteceu comigo, gente. Tá? Eu não sou perfeito. Olha só, eu estou falando aqui para vocês algo que eu me tratei. O Facebook, para vocês terem uma ideia, quando eu notei que isso estava acontecendo comigo no Facebook, no antigo Facebook, tem alguns que ainda tem, né? Eu parei de mexer. Faz em torno de 4 anos que eu não mexo mais no meu Facebook. Nem sei mais o que tem lá, o que está acontecendo, nem sei mais. O meu Insta, eu mexo só para trabalho. Volta e meia eu vou lá, compartilho algumas coisas do meu trabalho, frases, vídeos, pensamentos. Compartilho nos stories algumas vezes o meu dia a dia. Mas eu sou muito reservado com as minhas coisas pessoais. Eu não sou aquela pessoa que fica postando toda hora coisa. Para ser bem sincero com vocês, amigos, eu tô cagando para ficar mostrando a minha vida para os outros. Eu prefiro assim. Se vocês forem ver outras pessoas muito produtivas, milionários, até mesmo bilionários, vão ver se eles têm redes sociais. Alguns deles nem têm redes sociais. Alguns têm por causa do trabalho, porque são influentes no meio, nas redes sociais, e por isso eles têm redes. Mas alguns mais espertos decidiram sair das redes. E deixa eu fazer um alerta aqui para vocês, ó. Eu tenho tratado adultos, eu não trato crianças, a não ser as minhas próprias. Os meus filhos não têm celular. Tirem de uma vez por todas isso da vida dos seus filhos. Pelo amor de Deus. Se vocês realmente amam os filhos de vocês, tirem isso deles. E deem de novo, em parcela, em alguns momentos. Porque nós estamos criando, nessa geração, crianças muito ansiosas. Os meus filhos, quando eles tinham celular, eles estavam ansiosos. Quando nós tiramos o celular deles, eles pararam com ansiedade. Antes eles brigavam por qualquer coisa. Ficavam nervosos por qualquer coisa. Quando eu ia conversar com eles a respeito de algo, eles ficavam nervosos porque queriam voltar de novo para o celular. Eu falei, é isso então? Já era. Conforme eu falei, eu trato adultos. Eles nem têm problemas com dinheiro. A maioria deles nem tem problemas com dinheiro. Eu quero mais dinheiro, Misa. Eles não têm problema nenhum com dinheiro. Eles não conseguem dormir à noite. Têm insônia. Vivem ansiosos. Daí, então, faço uma pergunta para eles. São perguntas rápidas que já vão direto ao ponto. Eu já consigo descobrir onde está o bloqueio da pessoa. Onde que mora a causa. Porque eu sei os efeitos. Eu quero descobrir a causa. O que está ocasionando isso? O que está gerando esses resultados? A maioria deles é o quê? Insônia, estresse, ansiedade, depressão. Posso falar para vocês o que é cada um desses pontos? Depressão é excesso de passado. Aqueles que ficam remoendo o passado a todo momento, ficam voltando, ficam se cobrando sobre coisas que fizeram, que não tem mais como mudar, ficam se cobrando sobre coisas que não fizeram, que não tem mais como mudar. E acabam entrando nesse quadro. É claro que existem pontos de depressão, quadros de depressão que são muito mais profundos, que precisam de um especialista, precisam de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta, para estar tratando. Mas a maioria das pessoas que eu converso que tem ali um quadro de depressão, elas estão remoendo o passado. Excesso de passado. O que é estresse? Excesso de presente. Excesso de agora. Você tem um monte de tarefas para fazer, você não dá conta, você não quer delegar porque o seu perfeccionismo não deixa, você não consegue passar para frente também, não consegue fazer as coisas porque a procrastinação fica tomando conta de você, você não tem autoconfiança suficiente para fazer tais coisas, e você não trata isso.
e você tem um monte de coisa, pesos emocionais que pesam mais do que uma pedra de 50 quilos, você fica carregando esses pesos emocionais até um ponto que você surta. Excesso de presente, estresse, ansiedade, vocês já estão ligados no que é, né? Excesso de futuro. Aquela galera que fica... Eu sofri muito com ansiedade e estresse. Aquelas pessoas que ficam pensando muito no futuro, se preocupando com coisas que nem existem. Alguém veio e falou algo para você, você já fica preocupado. Como é que eu vou fazer tal coisa? Como que eu vou dar conta disso? Vai dar conta do quê? Se nem existe isso ainda, só existe aqui, ó. E você fica preocupado com tais coisas. Isso gera em você o quê? A vontade de ficar no celular, porque a dopamina acaba mascarando o real problema. Então você vai lá, vai nos vícios também, vai na pornografia, vai em drogas, vai em bebida, vai em uma série de coisas para mascarar aquela possível ansiedade que você está vivendo. Tem algumas pessoas que eu atendo, elas chegam agitadas para mim para conversar. Misa, eu preciso de algo agora, eu tô com muita dor, eu tô com isso, tô com aquilo outro, eu quero resolver isso agora. Calma aí, vamos fazer uma respiração? E eu falo com elas calmamente, Misa, eu não tenho tempo para essas coisas, eu quero resolver, vamos respirar? Caso contrário, eu vou encerrar aqui a nossa conversa, porque eu não tenho tempo para perder, você também não tem. Se não for nas minhas condições, pode pedir o dinheiro novamente que você pagou pelo atendimento. Ah, mas tá, vamos do seu jeito então. Só respira comigo. Eu ensino algumas técnicas de respiração, a gente faz. Em 10 minutos a pessoa já se acalma, ela já consegue raciocinar melhor. E eu falo, agora sim, como que você pensa que eu posso te ajudar? E ela começa a falar, desabafar. Em menos de 30 minutos eu já consigo descobrir o bloqueio da pessoa, consigo descobrir onde que está a causa do problema dela. E ali eu crio um protocolo, trabalho em cima disso e passo para ela. É sensacional as mudanças. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui já ouviram falar isso na televisão, no rádio, ou até mesmo numa farmácia? Quantos aqui já ouviram dizer que a respiração é um dos nossos bens mais preciosos, é o nosso remédio natural mais precioso que a gente possui? Você nunca vai ouvir alguém falar sobre isso. Alguém que dependa da desgraça alheia para faturar. Você vai ver o quê? Psicólogos falando a respeito disso. Alguns, né? Alguns terapeutas, alguns psicoterapeutas também. Você vai ouvir falando a respeito disso. Porque se começarem a falar a respeito desse remédio natural que é a respiração consciente e controlada, muitos vão parar de tomar certas coisas por aí. E aqui nós entramos novamente naquilo que há milhares de anos foi ensinado e que hoje não dão o devido crédito que deveriam dar. Por quê? Porque não é algo palpável. Aqui eu tenho... Até grudou, que faz um tempo que eu não... Eu tenho aqui umas pastilhazinhas, ó, de gel. Aqui tem óleo essencial aqui dentro. Ó, pastilha sabor especiarias para dietas com restrição de açúcares. É um negócio de gelatina. Se eu desse isso aqui, ou dissesse para as pessoas, ó, compra isso daqui, que vai ajudar vocês em tais coisas, a maioria compraria. Mas se eu dissesse ao vivo, ó, pessoal, não comprem esse negócio aqui, vamos fazer uma respiração aqui de 10 minutos, tudo bem? A maioria ia sair. Porque nós tendemos a dar valor a coisas palpáveis. Nós tendemos a dar valor mais para coisas complexas. Embora não entendamos certas coisas, nós tendemos a dar valor para coisas complexas, coisas que não entendemos. Por isso, essas propagandas de creme dental, onde tem um dentista de jaleco branco, fazendo assim na câmera, compre já, né? E no final está dizendo o seguinte, o mais indicado pelos dentistas. Daí eles fazem lá uma pesquisa com 10 dentistas, 8 deles gostam de tal marca da pasta de dente, 2 não gostam. E daí eles dizem o seguinte, indicado pela maioria dos dentistas. Qual dentista? Aqueles que eles consultaram, não é?
dentro disso, dentro da verdade deles, eles estão falando, né, dentro do que eles fizeram ali na pesquisa, eles estão certos em estar falando isso. Mas o que está por trás? Amigos, olha só, isso é em qualquer coisa. Despertar tem a ver com isso. Tem a ver com entender que tem coisas que nós recebemos e que somos bombardeados todo santo dia por informações que não fazem o menor sentido. Estamos ali, seguindo, acreditando, achando que a única verdade que existe é aquela que me foi pregada na igreja, achando que a única verdade que existe é aquela que o doutor falou, e daí ideias como essas que nós estamos transmitindo aqui, através do YouTube, acabam sendo colocadas como pseudociência, não é? Como coisa sem sentido, só porque não é palpável, não é científico. E nós vemos no decorrer da história, principalmente nos últimos 100 anos, coisas que há 100 anos era tido como algo científico, verdade, hoje não é mais verdade aquilo. Então, quer dizer que nem o que é científico realmente é verdade, não é? Por que eu estou falando sobre isso? Prestem atenção em mim. Eu gosto de dar exemplos para que vocês mesmos compreendam, e exemplos muito claros que a gente tem no dia a dia, sobre certos pontos que quando você traz a sua consciência de verdade, com o entendimento, você começa a perceber, uau, olha só, o que o Misa disse, o que aquele carinha de óculos lá falou, não é que é verdade mesmo? Aí você consegue identificar padrões. E quando você está identificando padrões, é aqui que a mudança começa a acontecer. Pois é aqui que entra a conscientização, que é o primeiro passo para você destruir os bloqueios inconscientes e crenças limitantes que estão impedindo você de ter a vida que você merece ter. Simples assim, não é? Então esse ponto foi a desconexão. Conversar, interagir de forma racional com a sua mente e corpo. Quando eu falo sobre mente e corpo, eu falo sobre o corpo, sobre o seu cérebro. E conversar com o seu corpo. Corpo, isso que nós vamos comer, isso aqui é bom ou não? Eu sei que parece loucura falar sobre isso, mas as pessoas não conversam com o seu corpo. Quando vão ter acesso, por exemplo, a um livro, como esse aqui, ó. Eu gosto de colocar perguntas, olha. Aqui no meu livro tem as perguntas aqui que eu peço para que os leitores façam. Como este livro vai desbloquear meu poder criativo para manifestar a vida que mereço ter? Quando você faz esse tipo de pergunta, você cria um looping na sua estrutura psicológica, na sua estrutura mental, que vai trabalhar na sua estrutura psicológica e então, através dos seus sentidos, encontrar a resposta. É incrível isso. Só quer saber, muitos de vocês não vão fazer isso. Por quê? Porque vem o... Não, isso que o Misé está falando é muita viagem. Não, deixa quieto. Não, o que ele falou até agora tá beleza. Mas não, conversar com o meu corpo, fazer perguntas para mim, não, isso aí é doideira demais para mim. E eu não estou julgando aqui. Eu estou falando exatamente, por isso que eu estou falando com essas palavras, porque era como eu fazia. Quando eu identifiquei esses bloqueios, através dos padrões que eu estava vivendo, essas incongruências, eu identifiquei muita coisa que estava acontecendo na minha vida e que eu não percebia aquilo. Eu simplesmente vivia, simplesmente deixava a vida me levar. E uma coisa vai surgindo em cima da outra, um abismo chama outro abismo, uma crença limitante cujo objetivo único é se perpetuar e crescer, cria outra e outra e outra. De repente nós temos uma arvorezinha, não sei se vocês estão vendo aí, uma arvorezinha de crenças limitantes, está muito bem enraizada no solo do subconsciente. Deixa eu colocar mais aqui, ó. E daí cresce um monte de folhinhas, de galhos, de crenças, condicionamentos, todos em cima de uma crença ou de um paradigma central. Para quem tem crenças em relação a dinheiro, você pode apostar que aquela crença que eu falei antes sobre a parte de vendas pode estar trabalhando na sua vida também. Quer ver outra coisa que pode estar trabalhando em cima das suas crenças em relação a dinheiro? Autoconfiança.
Quer saber outra coisa que pode estar trabalhando de forma desarmoniosa e negativa na sua vida em relação a dinheiro? Não ter consciência e controle sobre o dinheiro, sobre o que é o dinheiro e como usá-lo. O que eu recebo de mensagens de pessoas querendo tratar algo agora. Misa, só manda um rezo para mim aí que eu sei que vou ser tratado. Não é assim que as coisas funcionam. É necessário ter a conscientização. É necessário ter o entendimento sobre como que você recebeu certas coisas. Só que após isso, é mais que necessário que você se desconecte desses condicionamentos limitantes através de uma conversa com o seu corpo e com a sua mente. E eu estou falando sério. Isso é importante, isso não é. Isso é crucial, isso não é. Isso é abundante, isso não é, corpo. O que nós podemos fazer de agora em diante, corpo? Para que tenhamos mais vida, mais saúde, mais discernimento sobre as coisas, porque eu sei que o que eu tomo, o que eu como vai influenciar no meu cérebro. E a forma como o meu cérebro trabalha vai influenciar também nos meus resultados, nas minhas percepções. Por que não se fazer perguntas para a sua mente? Por que não falar com a sua mente também? Lembra? Você é o quê? Você é uma consciência. Você não é a sua mente nem o seu corpo. Se você se identificar com a sua mente, você vai ficar trabalhando em looping infinito em cima das suas crenças e condicionamentos. Quando você se desconecta da mente, você diz, eu sou uma consciência e agora eu digo à mente como pensar. É muito doida essa ideia para vocês, gente? Para mim, hoje, isso faz muito sentido. Quando eu entendi isso de fato, eu comecei a evoluir. De verdade. Eu não sou o meu corpo também. Isso aqui é um boneco apenas. Esse corpo é como se fosse um presente nos dado para que tivéssemos uma experiência temporariamente humana. Mas e depois que esse corpo se vai, o que resta? A consciência, não é mesmo? Então a única coisa que realmente existe e que é importante é a consciência. Uma vez que você desperta a mesma, você faz com que o seu corpo também se expanda e a sua mente também. Ficou claro isso? Agora vamos trabalhar com a restauração. Por que restauração? Se nós não nascemos com crenças, se não nascemos com bloqueios, isso não é nosso, então a única coisa que nos resta é voltar ao que realmente somos. A restauração é você trazer a sua consciência à verdade de que você não nasceu com essas coisas. Tudo que você recebeu de crenças não é quem realmente você é. Você é um ser divino, uma consciência divina, criadora, que adotou um certo nome e que está dirigindo um certo corpo e que informa a uma certa mente como pensar e como trabalhar. Se desconectar dos dois é muito importante para a restauração. Porque é na restauração que você vai falar exatamente o que você é. E aqui entra uma afirmação que vocês podem anotar se vocês quiserem, que inclusive eu tenho feito com os meus alunos. Eu sou perfeito, forte, saudável, amoroso, harmonioso, feliz e saudável. Eu sou forte, poderoso, perfeito, harmonioso, amoroso, feliz e saudável. Se você falar isso constantemente para si mesmo, principalmente antes de você dormir e após acordar, você vai estar programando o seu subconsciente para ser exatamente isso. E ele vai começar a buscar informações, tanto naquilo que a gente não vê, como naquilo que nós vemos e sentimos com esses sentidos externos, para se apropriar dessa verdade de que eu sou forte, poderoso, harmonioso, feliz, saudável, amoroso e feliz. Porque isso são verdades da sua consciência, de quem realmente você é. Você é sim um ser perfeito. Você é sim um ser poderoso, amoroso, harmonioso, feliz e saudável.
Você é tudo isso. Mas nos mentiram durante muito tempo dizendo que nós somos o contrário disso. Não, perfeito é só Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você é um com Deus. Lembra o que Jesus falou? Não sabeis que sois o templo do Deus vivo? Enquanto você ficar pensando que você não é merecedor de ser totalmente abundante, ou que você é um com Deus, você vai ficar se limitando às coisas que te falaram durante todo esse tempo. A restauração tem a ver com aceitar quem realmente você é e afirmar diariamente e muitas vezes por dia quem você é, quem realmente você é. Um vacilão? Um limitado? Um bloqueado? Um travado? Não. Eu sou poderoso, eu sou forte, generoso, harmonioso, feliz e saudável. É quem realmente eu sou. Tudo fora disso, de forma limitante, é o ego. E alguns vão perguntar o que é o ego. É tudo aquilo que te mantém aprisionado a esse plano, a esse plano limitante. Embora tenha coisas muito bonitas nesse plano, como um pôr do sol, como um bom vinho, como boas pessoas, boas conversas, bons passeios, filhos, os nossos doguinhos. São coisas muito boas, não é? Para a gente viver, experienciar, compartilhar, é sensacional. Entretanto, tudo isso e mais uma série de outras coisas nos prendem a esse plano. Enquanto estivermos presos a esse plano limitante, a gente não vai desbloquear o nosso verdadeiro potencial. Amigos, dentro disso, eu quero propor aqui 3 destinos para vocês. O primeiro destino, para vocês estarem trabalhando em cima dessa restauração, é vocês assistirem meus vídeos no YouTube. Eu tenho vídeos que eu falo sobre dinheiro, falo sobre prosperidade, falo sobre riqueza, autoconfiança e uma série de outras coisas. É vocês acompanharem meu trabalho. Eu tenho mais de 300 vídeos no meu canal. São conteúdos profundos. Tá de graça aqui no YouTube. Assistam. Muitas pessoas são desbloqueadas somente ao assistirem meus vídeos. Eu estou há mais de 6 anos no YouTube. Eu não comecei ontem falando sobre isso. Essa é a primeira opção. Agora, você quer algo mais personalizado? Eu tenho uma outra oportunidade para você. Você entrar em contato com a minha equipe, está fazendo um diagnóstico onde nós vamos conversar, eu e você. É claro que existe um custo para isso, pois se trata do meu trabalho e do meu tempo. Então você vai clicar no primeiro link da descrição, vai entrar em contato com a minha assessora através do WhatsApp, dizendo que você tem interesse em ser atendido por mim. É um atendimento de 40 minutos. Em 40 minutos, eu vou conversar contigo, nós vamos descobrir os seus bloqueios inconscientes, suas travas, crenças limitantes, possíveis paradigmas que você está trabalhando ainda em cima deles. E após isso, eu vou gerar um protocolo para você fazer pelos próximos 30 a 60 dias. Esse protocolo vai te ajudar a trabalhar em cima da restauração de quem realmente você é. Primeiro link da descrição. No segundo link da descrição é o MP3X, Mentalidade de Prosperidade 3X. É um programa onde você vai ouvir áudios antes de dormir e enquanto você dorme. Nós vamos nos encontrar numa reunião secreta todo mês, que inclusive semana que vem é a nossa próxima reunião. E ali nós vamos tratar bloqueios que você quer tratar naquele momento. Eu faço reprogramações mentais ao vivo e personalizadas de acordo com o interesse dos alunos. Para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, eu estou dando R$200 de desconto. Só porque vocês permaneceram até o final deste encontro. Então fiquem à vontade para estar recebendo esse presente. Grande abraço, fiquem com Deus e seguimos conectados. Tamo junto.